O que é liberdade para você? Pra mim, liberdade é você se sentir livre, poder fazer o que você quiser, entendeu? Ninguém ficar te... Na verdade, vão ter as pessoas que vão te criticar, vão te julgar. Mas mesmo assim, né, que, tipo, você vai lá e faz, né? Sei lá, mano, liberdade é isso aí. Você poder ir atrás dos seus sonhos e atrás de tudo que você desejar, né? Sem que nada te impeça. Você. Eu poder ter direito de tomar minhas decisões, fazer o que eu quiser, me sentir bem com aquilo que me faz bem, sem ter ninguém pra falar, não vai fazer isso. É o livre-arbítrio também, né? E você se sente livre? Não. Boa noite, igreja. Boa noite. É um prazer estar aqui visitando a Betel. O pastor Felipe tem sido um amigão meu aqui, não aqui no estado, porque eu não moro aqui, né? Eu sou do MS, mas a gente tem caminhado junto e tem sido muito bom. E eu fiquei muito feliz com o convite de poder conhecer a igreja, conhecer os irmãos um pouquinho. Também ter um tempo com o Felipe ali. Eu tenho 32 anos, a minha esposa está lá no fundo, a Miriam. Nós temos 2 filhas, uma tem 3 anos e outra vai nascer ainda, a Helena. A Esther tem 3 anos e a Helena vai nascer. Então estamos muito felizes de estar aqui com a igreja. Bom, muito obrigado. A igreja está estudando uma série sobre Gálatas, né, chamada Cheia de Regras. E hoje eu fiquei com a nobre missão de conversar um pouco sobre o capítulo 2 com a igreja. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia, se você trouxe, em Gálatas capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Nós vamos fazer a leitura agora de uma maneira mais corrida, e depois nós vamos conversar alguns pontos sobre esse texto. Gálatas capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Gálatas capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: 14 anos depois, voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, e Tito também nos acompanhou. Fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que os meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentil. Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Quanto aos líderes, cuja reputação a propósito não faz diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo, nada estiveram a acrescentar àquilo que eu pregava. Ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, assim como a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo aos gentios. De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi confiada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiriam no trabalho com os judeus. E o versículo 10 diz assim: sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar aos pobres, o que fiz com dedicação. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, nós te agradecemos por tudo que nós cantamos, nós te agradecemos por essa maravilhosa graça que temos em Ti. Obrigado, Senhor, por esse tempo. E eu peço, Deus, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa falar conosco nessa noite. É no Teu nome que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. O capítulo 2 de Gálatas, ele vai falar sobre a unidade do Evangelho. Mas é interessante porque o capítulo 1, Paulo, mais uma vez, defende o Evangelho,
porque no Evangelho é que nós aprendemos quem nós somos. É também no Evangelho nós aprendemos o que Cristo fez e o que o Pai, Deus Pai, fez e por que fez. Mas é interessante porque a mensagem de Paulo, ela não é uma mensagem diferente em cada igreja. 1 Coríntios capítulo 2, se você for lá nos versículos iniciais, você vai ver que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala também sobre o Evangelho. Falando que o Evangelho ele é uma mensagem de Deus, em que tem o conteúdo que é a palavra de Deus, e que o poder do Evangelho é o Espírito Santo. E Paulo agora vai falar para os Gálatas a mesma mensagem, de que o Evangelho ele fala para nós quem nós somos, ele nos expõe quem nós somos, e aí você pode ir para Efésios capítulo 2, que você tem uma exata exposição de quem eu sou e quem você é, mas também fala daquilo que Cristo fez na cruz por nós, e por isso é interessante e importante nós como igreja estudarmos cada vez mais acerca do verdadeiro Evangelho, e Paulo gasta isso com Gálatas. Gálatas é importante também, irmãos, porque tem uma coisa muito interessante que é diferente das outras cartas de Paulo. Paulo não dá saudação em Gálatas. Não sei se você percebeu isso. Você falou, né, Felipe? Paulo não dá saudação. A gente, quando quer falar um assunto difícil, a gente começa elogiando uma pessoa, a gente começa falando bem. Olha, você tem essas qualidades, você precisa melhorar isso e tal. Paulo em Gálatas não fala nada. Ele chega já dando na lata deles o que eles precisavam ouvir. E o capítulo 2, Paulo então vai defender a unidade do Evangelho. E nós temos aqui como pano uma reunião em que Paulo chega para falar com os líderes da igreja. E eu queria então expor para a igreja nessa noite o que Paulo fala sobre unidade nesses versículos que nós lemos. Em primeiro lugar, a unidade da igreja é movida pelo temor. Nada ameaçava mais a certeza de Paulo do que alguma coisa estivesse ameaçando a sua capacidade de dar frutos. Paulo estava preocupado para saber se realmente os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles estavam preocupados que o Evangelho, a proclamação do Evangelho desse frutos. Então a unidade da igreja, ela começa com esse temor, com essa reverência ao Evangelho. Lembra os irmãos que temor é uma coisa que aparece já na igreja primitiva. Não é só em Gálatas. Se você abre a sua Bíblia em Atos capítulo 2, você vai ver que Paulo está falando lá sobre... Atos nos relata a comunidade dos primeiros cristãos, e a gente vai lá e diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e no final diz assim, havia neles um profundo temor. Temor por aquela situação, temor pelo Evangelho, temor por essa proclamação, e Paulo aqui está preocupado. Paulo sabia que a mensagem revelada por Deus era verdadeira, mas ela não seria capaz de manter as suas igrejas debaixo do ensino sadio do Evangelho, se ele não conseguisse refutar qualquer tipo de heresia. Qual é a aplicação que nós trazemos para nós? Praticamente é essa, que nós devemos avaliar se aquilo que nós escutamos, se aquilo que nós presenciamos, se aquilo que nós vivenciamos está de acordo com o Evangelho, que é o que diz aí? De Deus. Tem que haver temor, meus irmãos, no meu coração pregando, nos seus ouvidos também, naquilo que você tem emprestado os seus ouvidos. É chovendo uma olhada a gente falar que hoje várias pessoas pegam o celular e elas começam a falar em nome de Deus tantas coisas, falando tantas coisas que as pessoas, olha, em nome de Deus, eu acho que é certo isso, mas a gente tem que ter o balizador, que é a palavra de Deus. Nós devemos avaliar. Lembra os irmãos que Paulo vai dizer muito sobre isso para Timóteo. Se você vai na segunda carta de Paulo a Timóteo, você vai ver Paulo dizendo assim, Timóteo, foca no Evangelho. Timóteo, foca na sã doutrina. Porque a sã doutrina, as escrituras, ela não é uma relíquia da igreja, onde você deixa num canto bonitinho e ninguém mexe. Não, ela é toda a estrutura de uma igreja. Uma igreja sadia, meus irmãos, é uma igreja que prega o Evangelho e tem os ouvidos atentos para aquilo que está escutando. Você lembra dos bereanos em Atos, capítulo, acho que 13, se eu não me falha a memória? Paulo pregando, o que eles estavam fazendo? Estudando.
analisando se aquilo que Paulo estava pregando era realmente as Escrituras ou não. Nós precisamos focar nas Escrituras, focar naquilo que Jesus nos ensina. Interessante porque eu fiquei prestando atenção no início do culto. O pastor Felipe estava aqui orando, né? E ele falou assim, a nossa missão é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Ele falou na oração aqui. Aí agora ele falou de novo, né? Levar as crianças a um relacionamento crescente com Jesus. Quando essa unidade está focada em Jesus, qualquer coisinha que bate, que não é as Escrituras, o nosso ouvido ele fica mais sensível. E a gente precisa ter isso. A unidade da igreja, meus irmãos, ela é movida por temor. Segundo lugar, Paulo nos ensina aqui nesse início de que a unidade da igreja ela nasce na pregação e na preservação do Evangelho. Não só no temor que nós temos que ter acerca do Evangelho, mas também na pregação e na preservação. Se os apóstolos de Jerusalém tivessem tomado partido de quem ensinava contra Paulo, porque se levantou algumas pessoas para isso, ou mesmo se tolerassem esses homens, teriam dividido a igreja em duas. Então Paulo estava preocupado, ele chega em Gálatas porque ele queria saber o que os discípulos de Jesus estavam ensinando. Paulo estava preocupado para dizer assim, vamos imaginar que eles estavam ali Paulo estava tentando entender no que eles estavam querendo pregar, se era aquilo que ele tinha recebido do próprio Cristo. Porque Paulo teve um encontro com Jesus diferente dos outros. Paulo ele viu o próprio Cristo na frente dele, e ele então se certifica de que a mensagem era uma só. E ele vai então conversar com os discípulos. E aqui Paulo nos ensina uma coisa que mata muitas igrejas, que é o partidarismo. Que a gente tem que fugir disso. Recordo os irmãos que 1 Coríntios capítulo 1, Paulo é claro sobre isso. 1 Coríntios, Paulo fala assim, olha, eu sei que na igreja de Corinto, que era uma igreja complicada, difícil, existiam vários partidos lá. Existiam as pessoas que gostavam mais de Apolo, existiam pessoas que gostavam mais de Pedro, existiam pessoas que gostavam mais de Paulo, e tinha aqueles crentes, sabe aqueles crentes que são muito espiritual, mais que os outros? Só de Jesus, eu sou só de Jesus. Para dar uma ilustração disso, a segunda igreja que eu hoje pastoreio, da minha vida, porque a minha primeira igreja foi a primeira igreja batista de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Então eu cresci lá e agora eu estou em Naviraí, na Recomeçar. E tinha uma irmã lá que ela falava assim, pastor, eu estou tão bem com Deus, eu li tanto essa semana a Bíblia, eu tenho orado tanto, eu tenho escutado tantos louvores, que eu estou tão bem com Deus que eu nem falo mais com Jesus. Eu nem preciso mais de Jesus. Eu nem preciso mais do Espírito Santo, pastor. É aqui, é somente com Ele. E existia esse povo lá em Corinto. Eu não preciso de Paulo, não preciso de Apolo, não preciso de igreja nenhuma. Eu sou de Jesus, né? Não tem pessoas assim hoje? Sim ou não? Pessoas que não querem se submeter a liderança nenhuma. Pessoas que não querem se envolver em igreja nenhuma porque elas dizem que só Jesus basta. E a gente crê nisso. O Evangelho nos diz isso. Mas nós precisamos viver em comunidade. Nada mais lindo irmãos, do que a gente viver em comunidade. Todos vocês aqui que são membros da Betel, amem a igreja de uma maneira cada vez maior. Orem pela igreja, se preocupem com a igreja, orem pela liderança, mas vivam, respirem a igreja também. Porque isso é unidade. Unidade. A gente vive hoje eu falo muito na igreja lá, a gente vive um processo hoje de que poucas pessoas na igreja fazem muitas coisas. Na igreja lá eu vejo isso também. É a pessoa que toca, mas ela está responsável por outra coisa e tal, e isso sobrecarrega pessoas. Agora, quando você vê uma unidade, as pessoas servindo, amando Jesus no seu serviço, isso mostra a unidade da igreja. O corpo cresce e as coisas vão andando. Então, Paulo está nos ensinando aqui que nós devemos fugir desse partidarismo. O que destrói a unidade da igreja não é quem bebe demais, quem come demais, mas é quem fala demais, quem faz partidarismo demais, e a gente começa a crescer nisso. Uma ilustração para os irmãos,
eu li um livro recentemente sobre igreja, e no passado, não muito atrás, vamos dizer assim, uma sinagoga ficou muito conhecida no Afeganistão, chamada Sinagoga de Cabul. Não sei se você já ouviu essa história. Mas a Sinagoga de Cabul ficou conhecida por quê? Porque existiam 2 pessoas na sinagoga. Só 2 pessoas. E a Sinagoga de Cabul ficou conhecida, sabe por quê? Porque essas pessoas da sinagoga começaram a brigar umas com as outras e elas tiveram uma brilhante ideia. Vamos fundar uma sinagoga, cada um de nós. Então se formou 2 sinagogas com uma pessoa só. É isso que Paulo está preocupado aqui. Não é partidarismo. Nós temos que pregar o Evangelho nos ensina sobre unidade. Nós temos que falar a mesma língua, pregar o mesmo Cristo, a mesma cruz. O Evangelho existe um só. Semana passada o pastor Felipe falou no capítulo 1, e o capítulo 1 nada mais não é de um outro Evangelho, é do Evangelho sendo distorcido, sendo diluído, como a gente vê hoje. Então a unidade da igreja nasce na pregação e na preservação do Evangelho. Por isso Paulo diz aqui que a liberdade que temos em Cristo Jesus se encontrava sob ameaça e que, portanto, a verdade do Evangelho estava em jogo. A unidade da igreja nasce na pregação e na preservação da unidade do Evangelho. Então, uma frase para nós, uma aplicação para nós: toda vez que a nossa liberdade em Cristo se encontra sob ameaça, automaticamente torna o Evangelho sob ameaça. Toda vez. Dietrich Bonhoeffer, ele foi um grande pastor e ele escreveu uma frase fantástica sobre isso, dizendo o seguinte: que quem ama mais a igreja ideal do que a real nunca terá a primeira e destruirá a segunda. Uma irmã lá em Santa Maria uma vez procurou o pastor e disse o seguinte: pastor, eu estou saindo da igreja. Aí o pastor perguntou: por que você está saindo da igreja? Porque aqui, pastor, não tem o amor ágape. Eu não senti o amor ágape. E aí ela foi para uma igreja chamada ágape, amor incondicional. E aí, olha só, ela contando: não, lá o pastor, ele recebe a gente, ele abraça a gente, ele pergunta na semana como é que a gente está, ele manda mensagem. Aquilo é pastor, é um pastorzão, preocupado com as suas ovelhas e tal. Ele é maravilhoso, aquele pastor. Daí ela foi. 2 semanas depois ela procura o pastor: pastor, não tem nada de incondicional naquela igreja. Você acredita que eu cheguei na igreja e o pastor não me cumprimentou? O pastor não me deu boa noite. E aí o que acontece? Ela está até hoje procurando uma igreja. A ideal. Ela não vai encontrar. E ela vai destruir quando ela encontrar. E às vezes o problema é a gente, né? Às vezes o problema é a gente. Então Paulo aqui está preocupado com isso. Terceiro ponto: a unidade da igreja nasce na graça. Versículos 6 e 7 fala sobre isso. Deus não considera a aparência humana. E Tim Keller tem uma frase interessante sobre isso, que ele fala que a aparência exterior tem a ver com os nossos atos, a interior com o nosso ser, e o cristianismo tem a ver com quem sou em Cristo, não com o que faço por Ele. Os apóstolos de Jerusalém concordaram que só a fé em Cristo e não outra proeza ou ritual qualquer era necessária para a salvação. E qual é o exemplo que a gente tem nesse texto de Gálatas? A presença de Tito. Tito, ele era um grego, ele não era judeu. E a igreja aceita Tito. Esse é o exemplo que Paulo está dando aqui, ele vai dar mais para frente. Tito é aceito na igreja. E Tito, ele era um grego, ele não era um judeu. E a gente começa a perceber uma coisa que é óbvia, mas que a gente muitas vezes esquece, de que a salvação é pela graça, é pela fé, não é pelos nossos atos. E mesmo assim, mesmo a gente sabendo, mesmo a igreja ensinando isso, muitas vezes no nosso coração a gente tenta ir pelas obras. A gente tenta. Sabe, se você tem uma semana muito boa com Jesus, se tu teve uma semana que tu orou muito, se tu cantou muito, se tu leu a Bíblia, tu chega diferente no culto. Tu chega. Né? Essa semana você leu bastante e tal. Mas se você está meio longe, você é tomado por um senso de indignação ou de incapacidade, de não se sentir às vezes de inadequação, essa é a palavra que eu estou procurando.
E Paulo aqui está mostrando para nós que a unidade da igreja nasce quando a igreja respira a graça. Quando ela age com os membros da igreja na graça. É na graça de Deus. A prova foi a própria aceitação de Tito. As inúmeras regras para a purificação das leis de Moisés foram projetadas para nos mostrar como é impossível nos tornarmos perfeitamente aceitáveis diante de um Deus santo. E eu lembro os irmãos mais uma vez, quando Jesus chega para os seus discípulos, Mateus capítulo 5, ele se reúne com os seus discípulos e você tem o Sermão do Monte, o sermão mais conhecido de Jesus. E aí Jesus vai dizendo assim: vocês ouviram o que foi dito, fazendo menção ao Antigo Testamento, menção ao que Moisés falava. Não faça isso, ou se você fizer isso. E aí Jesus vem: mas eu lhes digo. E você vê que a graça, ela torna as coisas mais difíceis. Mais difíceis. Quem olhar para uma mulher que não é a sua esposa e adulterar na sua mente já... Se você odeia o seu irmão, você é o quê? O que a Bíblia diz? Homicida. E aí no final daquele sermão, os discípulos ficam: nossa, não tem como. O padrão é muito alto. Não tem como eu cumprir tudo isso. E aí Jesus diz: é exatamente isso. Vocês não conseguem. Se o Espírito Santo não estiver em vocês e ajudar vocês nisso, vocês não conseguem. E quando a gente é encontrado com isso, porque o Evangelho primeiro ele expõe quem nós somos, pecadores que não conseguimos alcançar a graça de Deus pelos nossos próprios méritos, aí a gente começa a entender o Evangelho. O Evangelho não é para quem pode. O Evangelho é para quem sabe que não pode. É isso. E reconhece que é Jesus quem faz. E reconhece que a cruz de Cristo nos salva e redime a nossa alma. E é nisso que Paulo continua falando. Só em Cristo nós podemos nos tornar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Portanto, a aceitação de Tito aqui, meus irmãos, pelos crentes judeus, serviu como uma ilustração vivida desde o princípio, segundo o qual o indivíduo se torna espiritualmente puro e aceitável através de Cristo, e não por meio de quaisquer feitos ou rituais. E por fim, a unidade da graça, ela tem como resultado liberdade. É assim que Paulo termina. E Paulo faz uma pergunta para nós aqui, faz uma pergunta para você também. Como o Evangelho produz liberdade? Como é que o Evangelho produz liberdade na gente, segundo esse texto? Em primeiro lugar, o Evangelho leva à liberdade cultural. E aí, Tim Keller agora vai dizer para nós o que significa isso. Elevar a adequação cultural ao nível de virtude espiritual induz aos cristãos a uma ênfase escravizante no culturalmente bom e apropriado, além de promover atitudes intolerantes e preconceituosas. Ou seja, nós somos libertos de qualquer cultura, qualquer coisa. Somos libertos. O Evangelho produz essa liberdade na gente. Não é o que eu posso fazer ou não devo fazer, não é isso. É aquilo que Cristo fez na cruz por mim. Segundo, a gente vê que o Evangelho nos leva à liberdade emocional. Quem acredita que o nosso relacionamento com Deus se baseia na observação de um comportamento moral, caminha sobre uma esteira imóvel infinita da culpa e insegurança. Quando a gente pensa que Deus, Ele olha para a gente de maneiras diferentes, não com a mesma graça, não com o mesmo amor, a gente fica num sentimento tão difícil de inadequação e a gente se culpa e a gente tem insegurança. Essa semana passada eu recebi uma jovem lá na igreja que ela tem acontecido uma coisa muito legal na família dela e a mãe dela agora está congregando na nossa igreja e a filha tem visto o que Deus tem feito na família, uma restauração na família. Foi falar com o pastor dela de outra igreja para começar a congregar na nossa, porque a mãe estava congregando na nossa. E aí o pastor, em vez de ajudar a pessoa, falou muitas coisas. Se você sair daqui, você vai perder toda a bênção que há sobre na sua vida. Se você sair daqui, Deus vai ficar chateado com você, porque nós éramos os líderes de você e agora você está saindo, virando as costas para a sua liderança. Se você sair daqui, vai acontecer isso. É um retrocesso na sua vida.
E ela chegou para conversar comigo sobre isso. Pastor, o que eu faço? Falei, Cristo já fez. Não há cobertura de pastor na sua vida. É Cristo que tem que estar. A gente fala, a gente quer, a gente dá conselho, mas pastor é pecador também. E ela falou assim, então eu posso sair de lá, pastor, sem esse medo? Eu falei, pode, deve. Porque vocês têm que estar debaixo da graça de Deus, não de cobertura espiritual de homem algum. Então você entende do que o Evangelho nos livra? Dessa liberdade emocional. Você sabe quem você é em Cristo? Sim ou não? Sim? Amém. É isso. A opinião de Cristo é que vale. O nosso agrado tem que ser o Senhor. Amém? Tem que ser o Senhor. Então, Cristo nos livra disso. E aí, John Stott, ele escreveu um livro chamado Evangelho, uma mensagem que transforma vidas. E ele fala sobre o que Cristo nos dá a respeito do Evangelho. E eu queria mostrar para os irmãos rapidamente. A primeira coisa que Cristo nos livra é da liberdade da culpa. Ninguém é livre se não for perdoado. Cristo nos perdoa. Cristo nos perdoa. Segundo, liberdade de nós mesmos, porque o nosso pecado primeiramente é um egocentrismo. A gente peca contra Deus e peca contra as pessoas. Esse é o pecado que a gente tem contra Deus. A gente peca contra Deus. Quando a gente peca diretamente contra Deus. E respinga nas pessoas. E Cristo nos livra disso. Da liberdade do medo. O medo religioso, o medo moral. O medo do passado, o medo da morte. Ou seja, a verdadeira liberdade é a libertação do meu pequeno eu tolo. Para poder viver responsavelmente no amor a Deus e aos outros. Então, concluindo essa mensagem, eu faço mais uma pergunta para você. Mas como é a verdadeira unidade cristã? Do que nós precisamos entender como marcas da liberdade cristã, dessa unidade que leva à liberdade? Aqui está. Significa aceitar qualquer um e todos aqueles que estão em Cristo Jesus. E significa reconhecer que nós temos chamados diferentes. Paulo aqui, quando ele está falando sobre unidade, no capítulo 2, ele está falando sobre isso. Que nós devemos aceitar na igreja todas as pessoas. Mas no rol de membros de uma igreja, quem é igreja mesmo, são aqueles que foram nascidos de novo. Que estão em Cristo Jesus. Esse sim. Porque Cristo nos liberta e liberta as pessoas. E em segundo, reconhecer isso, que nós temos chamados diferentes. É interessante porque Atos, mais uma vez, nos lembra disso. A comunidade estava passando por um problema de serviço, e tinha pessoas que estavam encarregadas de cuidar das mesas. E às vezes a gente olha para o nosso ministério na igreja, nossa, meu ministério eu não sei tocar, eu não sei cantar, eu não sei falar, mas é tão importante quanto. E aí começou a se levantar pessoas que começaram a cuidar da organização das mesas e da distribuição das cestas. E aí o texto lá no capítulo 6 diz assim, que o evangelho começou a crescer, houve mais conversões, porque todo mundo servia. Todas as vezes que a gente vai orar lá na igreja, eu sempre falo isso. A pessoa que está no estacionamento é tão importante quanto a pessoa que está tocando, a pessoa que está falando aqui, a pessoa que está na mídia, a pessoa que está no Dada Show, que está nas crianças agora. Todos são importantes porque todos estão nessa unidade levando o evangelho. As crianças, as pessoas que estão chegando. E é isso que nós precisamos entender. Amém, irmãos? Deus abençoe. Muito obrigado por esse tempo aqui como igreja essa noite. Vamos orar? Diante desse capítulo 2, que Paulo orienta essa igreja a viver a unidade com o mesmo propósito. Nós estamos aqui com a mesma missão, né, irmãos? Nós estamos aqui com o mesmo propósito. Você que está, talvez, começando a congregar com a gente, nós temos um único objetivo, que é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, através dessa graça que nos alcançou, desse amor. E a igreja unida não é simplesmente almoçar junto ou comer uma macarronada junto. Também faz parte da unidade, mas é mais do que isso, é transmitir a mesma mensagem que Jesus fez conosco e aquilo que Ele tem feito e tratando nosso coração também dia após dia. Feche seus olhos.
como igreja nós estamos aqui, você talvez não se sente tão útil. Muitas vezes você pensa, útil é o pessoal do louvor, útil é quem prega, útil é esse pessoal que está na frente. E eu quero dizer para você que Deus tem te usado, seja aqui na nossa comunidade, servindo um café, seja preparando o slide, seja preparando o estacionamento. Deus tem usado a sua vida, meu irmão. Você também faz parte dessa mensagem da graça do Evangelho. Há tantos voluntários na nossa igreja, e nós, como Paulo orienta aquela igreja, a unidade, nós estamos aqui com o mesmo propósito. Deus quer usar a sua vida. Talvez você não esteja servindo aqui na igreja, mas Deus também quer usar a sua vida lá na tua casa, no teu trabalho. Deus quer usar a sua vida. Deus, nós agradecemos pela tua palavra que é fiel, a tua palavra que penetra no nosso coração e nos transforma dia após dia. Como o Billy Graham diz, a tua palavra é mais atual do que o jornal de amanhã. Tantas coisas que nós podemos ler e saber, Deus, que tantas delas já aconteceram, estão acontecendo e crê que também irá acontecer. Mas nós, como igreja, nós estamos aqui, Senhor, para louvar ao Senhor e declarar que para as pessoas que estão à nossa volta, aqueles que entram aqui no nosso trabalho, declarar que há um Deus que nos salvou, há um Deus que nos perdoa dia após dia. E Deus, nós estamos com esse desejo dia após dia de levar as pessoas, levar o Senhor para as pessoas, seja no nosso trabalho, os professores, com os adolescentes, com as crianças, aqueles que têm comércio, Deus, sendo justo no preço, aqueles que estão trabalhando na estrada, trabalhando, levando alguma coisa. Deus, nós aqui estamos com o mesmo propósito, em unidade como igreja. Não é porque eu faço uma coisa, eu prego que vocês não, nós estamos aqui com o mesmo objetivo, Senhor. Por isso, use a nossa igreja, a Betel, use cada irmão que está aqui, use, Deus, as nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus, amém, 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 irmãos. Só um aviso rapidinho antes que eu esqueça: em setembro nós estaremos indo para uma conferência, algumas pessoas, para uma conferência lá em Naviraí. Vai ter uma conferência muito legal lá, eu estarei pregando e o nosso louvor estará fazendo louvor lá também. Inclusive, se você quiser participar, você está convidado também. Esteja me procurando, ou o Gustavo também, para estar indo com a gente. Vai ser sexta, dia 11? 12 a 14. Não, domingo à noite nós estaremos aqui. Mas sexta, sábado eu estarei pregando lá, domingo de manhã também. E após o almoço nós estaremos de volta. O pessoal do Mato Grosso do Sul faz uma comida excelente, né? Não estou falando que o pessoal do Paraná não, né? Mas assim, eu aconselho os irmãos, quem puder ir, estar lá com a gente, vai ser muito legal com a igreja lá, recomeçar também. Vamos cantar? Vamos terminar cantando, declarando isso, que a cura no poder do Senhor, a cura é o que Deus tem feito nas nossas vidas, muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. O amor dele tem nos alcançado e as bênçãos do Senhor. Quando nós pensamos em bênçãos, o que nós pensamos? Muitas vezes em coisas palpáveis, né? A bênção de um carro, isso também faz parte das bênçãos do Senhor. Mas todas as bênçãos que nós precisamos, que nós dependemos, já foi derramado na cruz. Amém, irmãos? É tudo que nós precisamos. E por isso que nós vamos declarar isso neste momento. Suas mãos, sim, a paz para sempre sobre quem eu sou, liberdade que lava quem eu
preciso, ó Pai, me entrego ao Senhor e tu me preenches só em ti, em tua presença, ó Pai, as bênçãos do Senhor, há sempre e sempre mais. Há conforto no poder do Senhor, meu Deus, a riqueza na bondade do meu Deus, há descanso em saber que não falharás, me liberta e prova em meio ao caos. Encontrei em ti o que eu preciso, ó Pai, me entrego ao Senhor e tu me preenches só em ti, em tua presença, ó Pai, as bênçãos do Senhor, há sempre e sempre mais. Mais do que eu posso ver, mais do que eu peço, Deus, o teu amor é mais do que imagino, mais do que eu posso ver, mais do que eu peço, Deus, o teu amor é mais do que imagino, Mais do que eu posso ver, mais do que eu peço, Deus, o teu amor é mais do que imagino, mais do que eu posso ver, mais do que eu peço, Deus, o teu amor é mais do que imagino. Eu encontrei em ti o que eu preciso, ó Pai, me entrego ao Senhor e tu me preenches só em ti, em tua presença, ó Pai, as bênçãos do Senhor,